Olá, caros alunos. Em aulas anteriores, nós iniciamos o nosso estudo sobre a periclitação da vida e da saúde. Falamos sobre o artigo 130, perigo de contágio venéreo. Depois nós falamos do artigo 131, perigo de contágio de moléstia grave, artigo 131. E o artigo 132, perigo para a vida ou a saúde de outrem. Aí demos uma pausa, fomos para os crimes contra a honra, lá do artigo 138, 139, 140. E hoje voltamos aqui para os crimes de periclitação à vida, que é o abandono de incapaz, a exposição ou abandono de recém-nascido, artigo 134, o artigo 133 é do abandono de incapaz, o artigo 135 é a omissão de socorro, né? E aí nós finalizaremos, e maus tratos, e finalizaremos hoje dos crimes de periclitação da vida e da saúde, tá certo? Dando início aqui, o artigo 133, abandono de incapaz, ele diz assim: abandonar a pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer outro motivo, qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. A pena é de detenção de 6 meses a 3 anos. E aí, essa espécie criminosa, o caput define a modalidade simples do abandono de incapaz, cuida-se de crime de menor potencial ofensivo, pois a sua pena mínima autoriza a suspensão condicional do processo se estiverem presentes aí os demais requisitos lá do artigo 89 da Lei 9.095, são os requisitos objetivos e também os subjetivos, tá certo? Os parágrafos 1º e 2º, eles elencam as qualificadoras em virtude da superveniência de um resultado agravador. Essa lesão corporal grave ou a morte. Na primeira espécie, o abandono de incapaz ele é qualificado pela lesão corporal grave e somente nela também é possível a suspensão condicional do processo. Finalmente, o parágrafo 3º elenca as causas de aumento de pena. A objetividade jurídica é o quê? Tutelam-se a vida, a saúde e a segurança da pessoa humana. O bem jurídico, em qualquer caso, é indispensável, até mesmo porque eventual consentimento prestado pelo incapaz não tem validade jurídica. O objeto material é a pessoa incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. O núcleo do tipo é abandonar, que traz a ideia de desamparar e descuidar. O abandono é físico, no sentido de que de deixar o incapaz sozinho, sem a devida assistência aí até então. Não se confunde aqui com o abandono material, que se encaixa na figura típica lá do artigo 244 do Código Penal. Trata-se de crime de forma livre, pode ser praticado por ação, exemplo, levar a vítima a um local distante e perigoso e ali abandoná-la. E também por omissão, exemplo, deixar o ofendido só abandonando aí no lar em que convivíamos até então. O abandono deve ser real, depende de separação física, distanciamento entre o responsável e o incapaz. Em qualquer caso, há uma interação sobre a ação e a omissão. Há de ser provado também o perigo efetivo para a vítima. Em decorrência dessa conduta criminosa, o crime é de perigo concreto. E não existe crime quando o incapaz é quem abandona o seu protetor, tal como o exemplo em que o filho de pouca idade, irritado aí com as proibições legítimas impostas pelo pai, ele acaba se fugindo de casa. De igual modo, o fato também é atípico quando o responsável permanece próximo da vítima em situação de poder vigiá-la, aguardando que alguém a recolha. Exemplo, determinada pessoa
eu vou dar um exemplo aqui. A vai com B a um bar e este, o último, se embriaga, vindo a dormir na rua de sua casa. A não recolhe B, mas fica próximo dele, vigiando, esperando chegar uma ambulância aí para levá-lo ao hospital. O sujeito ativo é somente a pessoa que tem o dever de zelar pela vida e pela saúde ou pela segurança da vítima, né? É crime próprio, pois apenas pode ser praticado por aquele que tem o incapaz sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. É imprescindível e especial vinculação entre os sujeitos do delito, caracterização aí pela relação jurídica estabelecida entre o agente e a vítima. Essa relação jurídica ela pode emanar da lei, de direito público ou de direito privado. Exemplo, pais e filhos, né, nesse contexto, ou de contrato, exemplo, médico e paciente, ou mesmo até de conduta lícita, exemplo, professor de mergulho e o seu aluno em alto mar, ou ilícita, exemplo, sequestrador e sequestrado. Estabelece o legislador aqui que evidencia-se por uma das seguintes formas: cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. O cuidado é assistência eventual, exemplo, enfermeira que cuida da pessoa idosa e inválida para zelar por si própria. A guarda é assistência duradoura, exemplo, pais em relação aos filhos menores de 18 anos de idade. A vigilância é assistência acauteladora, envolve pessoas normalmente capazes, mas que não pode defender em razão de situações excepcionais. Exemplo, o instrutor de alpinismo no tocante aos seus alunos. A autoridade é a relação de superioridade de direito público ou de direito privado que para emitir ordens em face de outra pessoa. Exemplo, capitão da Polícia Militar que leva os seus subordinados para entrar em uma perigosa favela, né, para combater traficantes, não pode, por medo ou outro motivo qualquer, abandoná-las. Na ausência dessa especial vinculação com a vítima, o autor ele pode responder pelo crime de omissão de socorro, lá do artigo 135. O sujeito passivo é o incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, tá? E que se está sob guarda, cuidado, vigilância ou autoridade do sujeito ativo. Essa incapacidade não se confunde aqui até então com a incapacidade civil, tá? Não é a incapacidade jurídica, mas sim a de natureza real. É incapaz qualquer pessoa, ainda que maior de idade, com a saúde física ou mental que esteja em ordem, né? Que a situação concreta não possa se defender. A incapacidade pode ser corporal, exemplo, choque anafilático, ou mental, uma amnésia, e permanente, né? Exemplo, debilidade psíquica ou transitória, exemplo, pessoa acidentada ou embriagada. O elemento subjetivo é o dolo de perigo, dolo direto ou eventual, não exige nenhuma finalidade específica aqui, basta praticar a conduta capaz de colocar o incapaz em situação de perigo. Vale-se ressaltar que não se admite a modalidade culposa. A consumação é no momento do abandono, desde que resulte aí perigo concreto. O crime é instantâneo de efeitos permanentes, pois se consuma em um momento determinado, mas os seus efeitos se arrastam ao longo do tempo. Subsiste o crime quando o sujeito, depois do abandono e após deixar o filho pequeno sozinho em um local abandonado, por tempo juridicamente relevante, arrepende-se e volta para buscá-lo, tá certo? A tentativa é possível na modalidade comissiva, não é compatível com a forma omissiva, tá certo? A ação penal, ela é pública e incondicionada em todas as espécies criminosas, e a distinção é se a finalidade do abandono do incapaz for ocultar uma desonra própria. E tratando-se de vítima recém-nascido, o crime será de exposição ou abandono do recém-nascido, que é o próximo tema nosso, artigo 134. As figuras qualificadas,
tá? A expressão lesão corporal de natureza grave abrange tanto as lesões corporais de natureza grave do artigo 129, parágrafo 1º, como as lesões corporais gravíssimas dos artigos 129, parágrafo 2º. Nesse contexto, são crimes qualificados pelo resultado estritamente préter-doloso, e uma conclusão que se extrai aqui da análise das penas combinadas em abstrato é o que? A pena é igual à da lesão corporal de natureza grave e inferior à da lesão corporal gravíssima quando resulta a morte e a pena seja inferior à atribuída ao homicídio. Se o sujeito ele agiu com dolo de dano, e deve ser imputado aí o crime mais grave, que é a lesão corporal de natureza grave, gravíssima ou homicídio. A lesão corporal de natureza leve, ela vai ficar absorvida pelo abandono do incapaz, por se tratar de crime de dano com pena inferior ao crime de perigo nesse caso, tá? As causas de aumento, só um minuto. As causas de aumento, o parágrafo 3º do artigo 133 do Código Penal elenca 3 causas de aumento de pena de 1/3. Se o abandono ocorre decorrente em lugar ermo, inciso 1º. Lugar ermo é o quê? É o local habitual ou eventualmente solitário. Justifica-se o aumento pela maior dificuldade proporcionada aí até então ao incapaz, para encontrar socorro. Não se aumenta a pena no momento do abandono no local, que é habitualmente ermo. Está frequentado aí por outras pessoas. O local, todavia, ele deve ser relativamente ermo, sem nenhuma possibilidade de um incapaz encontrar outra pessoa ou de ser socorrido. Exemplo, deixar uma criança sozinha em uma ilha deserta. Essa conduta ela funcionará como um meio de execução do crime de homicídio. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Inciso 2. Fundamenta-se aqui o aumento de pena de uma maior reprovabilidade dessa conduta praticada quando presentes os laços de parentesco ou de maior proximidade entre o autor e a vítima, os quais devem ser reprovados e jamais presumidos nesse contexto, tá certo? O rol é taxativo, não se admite analogia por se tratar de norma prejudicial ao réu. No entanto, não alcança quem vive em união estável. Se a vítima é maior de 60 anos, o inciso 3º, essa causa de aumento de pena ela foi inserida no Código Penal pela Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso. Em razão do número de cada vez maior de pessoas idosas abandonadas por parentes, a aplicação dessa causa de aumento de pena para impedir o bis in idem, afasta a incidência da agravante genérica lá prevista no artigo 61, inciso 2, a linha H, tá? Nesse contexto, e o ofendido deve encontrar-se em algumas situações descritas no caput. Cuidado, proteção, guarda ou vigilância nesse contexto, tá? A vítima deve ser maior de 60 anos ao tempo do crime, que é a teoria da atividade aqui, conforme o Código Penal traz lá no artigo 4º. O abandono do incapaz e o estatuto da pessoa com deficiência. O artigo 90 da Lei 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela prevê uma modalidade especial de abandono de incapaz, que assim vem regida. Artigo 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres. A pena de reclusão de 6 a 3 anos e multa. O parágrafo único diz que na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas dessa pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou algum mandado aí nesse contexto, tá certo? Aqui, pessoal, passamos aqui de forma não esgotável, todos os nuances
sobre o abandono de incapaz. Passaremos agora para, no próximo bloco, para a exposição ou abandono do recém-nascido, tá certo? Nesse primeiro bloco falamos sobre o abandono de incapaz, do artigo 133, e agora, no próximo bloco, passaremos a expor sobre a exposição ou abandono do recém-nascido do artigo 134 do Código Penal, tá certo? Vamos tomar uma água e já voltamos aí.